Meu nome é Elian Nunes de Oliveira, sou psiquiatra e professor no Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Hoje recebi um convite do Telesaúde, do HC, para estar com vocês conversando a respeito da saúde mental. É um grande prazer, já vim aqui 2 vezes anteriormente, um pouco antes da pandemia, para falar a respeito de depressão, de atenção primária, mais uma discussão nosológica e uma discussão de aplicação em serviços. Hoje vou falar um pouco para vocês a respeito da promoção da saúde mental de uma forma mais coletiva, tanto alguns desafios como oportunidades. Eu também sou coordenador acadêmico do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da UFMG e sou pesquisador do Núcleo de Estudos em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no UFMG. Vou passar aqui as apresentações. Inicialmente, gostaria de declarar que não tem nenhum conflito de interesse em relação à temática, essa apresentação. Como disse anteriormente, sou um professor universitário, psiquiatra e pesquisador. Preparei então uma apresentação curta para basicamente ajudar aí numa conversa, num diálogo, numa troca de ideias, onde vou falar um pouco sobre estigma e preconceitos, depois falar um pouco sobre essa caracterização do campo de trabalho, da saúde mental junto com a saúde coletiva, algumas ideias também que são interessantes para as equipes de trabalho, equipes assistenciais, equipes que lidam com gestão, com organização de trabalho em instituições, e no final vou falar um pouco mais sobre a rede assistencial. No caso, vou me referir muito ao SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Bom, para começar a nossa conversa, eu gostaria de apresentar os desafios, eu acho que eles ficam mais evidentes quando a gente comenta a respeito dos dados epidemiológicos. Acho que o dado que mais chama a atenção de todos é a prevalência e incidência, ou ocorrência dos transtornos mentais no mundo. Os transtornos mentais eles não são raros, na verdade eles são muito frequentes. Um dos principais dados que são divulgados pela Organização Mundial de Saúde é de que pelo menos 1 em cada 4 pessoas, ou seja, 25% da população mundial, sofre ou vai sofrer em algum momento da vida em relação a algum transtorno mental, seja depressão, problemas com substâncias psicoativas, quadros cognitivos, demências e outros quadros mais raros. Um outro dado importante que a gente tem para a gente entender esse impacto, não só em termos de pessoas, de número de pessoas, mas também em termos de incapacidade. Quando a gente compara os transtornos mentais com outras doenças, os transtornos mentais estão entre as 10 principais causas de incapacidade no mundo. Ou seja, eles ocupam 5 das principais causas. E eles estão à frente, inclusive, dos quadros oncológicos, metabólicos, infecciosos, vários quadros que a gente, a princípio, pensa como importantes, assustadores, mas, na verdade, não produzem tanta incapacitação como os transtornos mentais. E um outro lado dessa história é em relação ao recurso, tanto de recurso que a gente teria humanos, de infraestrutura ou mesmo de investimentos, para lidar com esse universo de problemas que estão no campo da saúde mental. Então, um cálculo recente que a Organização Mundial de Saúde fez, a partir dos países que ela conseguiu obter os dados, ela conseguiu estimar que investe cerca de R$10 por pessoa por ano no mundo. Ou seja, é uma quantidade muito pequena de recursos. Isso no geral, mas
quando a gente seleciona os países com mais baixa renda, né, ou seja, os países mais vulneráveis, né, esse investimento não chega nem a 1,25 reais por pessoa por ano no mundo. Tá? Então, realmente, são dados muito importantes, né, para lembrar que não há saúde, a gente pensa muito em saúde, ele é um valor, né, a gente quer estar se sentindo bem, quer estar com disposição, quer viver muitos anos, aproveitando a vida, mas efetivamente não há saúde, seja uma saúde física ou uma saúde única, né, que é um conceito que a gente tem trabalhado atualmente, né, sem a saúde mental. Ela é essencial para organizar o indivíduo, as comunidades, né, para ofertar esse bem-estar necessário dentro desse conceito mais ampliado de saúde. Além desses dados mais envolvendo a questão de ocorrência, de doenças, né, prevalências e incidências, tem uma série de eventos que também são importantes para a saúde e que também vão afetar a saúde mental. No caso, a exposição à violência, sofrer violências, desde violência física, psicológica, sexual, a própria situação de refugiados, né? Refugiados de guerra, de conflitos, ou de uma extrema condição ruim, né, de socioeconômica, o próprio trabalho em más condições, ou trabalho escravo, e as desigualdades como um todo. Seriam fatores que afetam também a saúde mental, que certamente aumentariam a carga dessas doenças ou das alterações que envolvem a saúde mental. Obviamente, nessa discussão, a gente acaba chegando na discussão a respeito dos direitos humanos. Quando a gente vê que as pessoas estão sofrendo, elas estão em condições ruins, desigualdade, ou mesmo adoecendo, e não têm oportunidade ou investimento em saúde para obter algum alívio, certamente não estamos, né, respeitando os direitos humanos, né? Não estamos defendendo, né, ou correndo atrás de todos esses dispositivos, né, que a humanidade tem proposto, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, como direitos, como garantias, né, como importantes para toda a população no mundo. Seguindo em frente, então, vamos comentar um pouco a respeito do estigma e preconceitos. A gente sempre tenta trabalhar um pouco a questão das ideias, né? O que as pessoas pensam, né? No que elas acreditam, né? Isso envolve muito o grupo, ou seja, a cultura, esse coletivo, a comunidade. Então, a gente tem uma população que está sofrendo, né, em altos índices, né, quanto aos transtornos mentais, né, e um tanto dessa cultura ela pode facilitar ou dificultar o acesso aos cuidados, né. Há alguns anos era muito raro alguém falar que estava fazendo psicoterapia ou que tinha procurado um profissional para falar a respeito de sua tristeza, seu desânimo, sua depressão ou problema com substâncias psicoativas. A gente tem observado que, de alguma forma, parece que a nossa cultura está um pouco mais aberta, especialmente no Brasil, a procurar cuidados relacionados à saúde mental. Isso, talvez, a gente tenha tido essa percepção, especialmente depois da pandemia, onde a pandemia pela Covid-19, onde a gente observou um aumento, né, uma maior ocorrência, né, de adoecimento mental, né, especialmente também por essas perdas, né, esse luto e também o isolamento que foi necessário no período inicial da Covid, certamente contribuiu para esse adoecimento, né, e era de esperar que essas pessoas começassem
a se importar um pouco mais e a procurar cuidados, né? Então tem alguma coisa do momento, né, da contemporaneidade, que pode afetar essa busca de cuidados, né? Gosto de lembrar em relação aos estigmas, preconceitos, porque há poucos anos atrás a população em geral acreditava que o cuidado em saúde mental era muito direcionado à loucura. Então, o fato de estar procurando, às vezes, um cuidado por uma insônia, por um quadro de pânico ou medo, poderia representar uma fragilidade, né, uma fraqueza, ou uma questão moral, né, ou até um indicativo de uma espécie de loucura, né? Não uma pessoa que estava sofrendo e que poderia ter uma ajuda, né, e que seria importante na vida dela, tá? Então, o preconceito, né, ele pode afetar até essa busca de um tratamento, mas muitas vezes a manutenção do tratamento também. Onde uma busca por um tratamento de uma coisa que às vezes não é visível, né, a depressão, o pânico, né, ou mesmo um quadro psicótico, ele não é visível de uma forma explícita, né, externamente. Então fica parecendo muitas vezes que pode ser uma espécie de fingimento, né, ou uma espécie de fraqueza moral, de ideias, ou talvez um déficit intelectivo, alguma coisa assim, né? Mas na verdade sofrer, como vocês viram, né, é algo muito frequente, né? É independente de raça, de idade, de sexo, de condição humana, de condição socioeconômica, né? Também, muitas vezes, vários desses transtornos, né? Então, na verdade, independente da situação, as pessoas deveriam procurar uma ajuda para mitigar esses efeitos, né, do adoecimento, obter um alívio, mas também deveriam continuar esse cuidado de uma forma mais contínua, né, de uma forma mais prolongada até o momento que fosse necessário para evitar novas recaídas e até diminuir a possibilidade de recorrências no futuro. Mas eu estou tentando trazer para vocês que parte dessa cultura, ou seja, o que a gente acredita, né, pode afetar até essa procura e adesão aos tratamentos. Isso também tem a ver com os grupos, instituições, né? Quem está por trás das instituições, quem formata, quem pensa as instituições, né? Quem organiza as instituições, né? Vão existir grupos, né, que vão favorecer a saúde, defender a saúde, o bem-estar comum, mas também existem grupos que podem dificultar uma melhor condição de saúde e uma melhor acesso e evolução na saúde também. Então, uma boa pergunta é sempre saber quem são essas instituições, quem está por trás delas, né, assim, e tentar entender esse efeito, né, desse coletivo um pouco mais organizado também. Um outro lado é o efeito do que a gente chama de mídias, né, ou a publicidade, ou as notícias, ou o que a gente ouve na rádio, vê na TV, né, ou mesmo no smartphone, na internet, né, muitas ideias que são propagadas, né, assim, que têm um destaque, né, elas podem, na verdade, representar um estigma e um preconceito e dificultar o acesso a cuidados, né? Ou podem ter um caráter muito alarmista, né? E não serem instrutivas, né? Ou pedagógicas, de tal forma que as pessoas aprendam e possam não apenas se cuidar, mas cuidar do semelhante também. Então a gente teria uma série de esferas, né, que podem afetar essas crenças, né? As atitudes e o jeito, né, como a gente vai lidar não só enquanto indivíduo, mas também enquanto grupo, enquanto instituição, diante das dificuldades da saúde mental. Mas a gente já tem algumas instituições que, de certa forma, se preocupam e têm alertado e têm organizado
as informações a respeito da saúde mental de uma forma um pouco mais isenta, né, e ampla, né, mais significativa, ao comparar países, regiões, né, estratos, né, períodos, né, dos últimos anos, de tal forma que a gente consegue ter informações que nos ajudam mais a não só planejar, ter ideias, mas também implementar projetos, ações ou intervenções em saúde e monitorar todo esse investimento. Uma das organizações é a Organização Mundial de Saúde, e o documento mais recente que ela tem é esse Atlas de Saúde Mental, que foi lançado em 2020, que a gente vai apresentar algumas ideias. Também tem um outro relatório que vale a pena conhecer, específico para a saúde mental, onde propõe uma série de ações, né, que poderiam ajudar a mitigar o adoecimento ou o sofrimento mental. Tá? Inclusive de uma forma mais simples e breve, facilitando a rápida consulta e o uso pela população em geral. Tá? Eu vou trabalhar um pouquinho desses 6 princípios com vocês hoje, ao longo dessa apresentação, mas também vou comentar um pouco dessa produção nacional na área da ciência, especificamente em saúde mental, onde já se enxerga a importância da gente ter um cuidado de como a gente produz as informações, como a gente divulga, né, a importância dessas mídias, né, como um todo, mas também de outras esferas. Agora, vai nos ajudar um pouco mais se a gente tentar trabalhar esse conceito da saúde mental e tentar contextualizá-lo, né? Como muitos de vocês já devem ter ouvido falar, muitos dos recursos que a gente tem em saúde, eles foram descobertos há poucos anos, né, há poucas décadas, né? Boa parte, por exemplo, desses medicamentos que a gente tem disponíveis nas farmácias, nos centros de saúde, né, na nossa rede, eles foram descobertos a partir da década de 50, 60 e um pouco mais, e a partir da década de 90 foram surgindo novas gerações de medicamentos através do investimento em pesquisa, né? Da mesma forma, pensando nas intervenções psicoterapêuticas, né, elas tiveram um crescimento, né, um surgimento, uma formatação um pouco mais voltada para esse alívio, né, do sofrimento a partir do início do século passado, né? Inicialmente com uma oferta muito fechada, né, de difícil acesso, né? Mas pensando muito no indivíduo, né, assim, talvez numa consulta, num atendimento, às vezes pontual, um pouco mais sistematizado, mas com o tempo essa ideia foi crescendo, né, e começaram a crescer as estratégias comunitárias, né, a partir do momento que foram detectando que existem, né, uma série de determinantes, né, não só no indivíduo, mas na comunidade, no coletivo e até mesmo junto ao governo, as políticas, as leis que poderiam ajudar quanto à saúde mental, né, ou poderiam até dificultar esse bem-estar do indivíduo, né? Então, quando a gente pensa em saúde mental coletiva, a gente se aproxima muito do conceito de promoção da saúde, de qualidade de vida. A gente pensa que para ter saúde mental é necessário uma moradia, é necessário ter acesso a estudos, né, a um contexto de boas amizades, a um contexto de suporte, de segurança, uma série de itens que vão construir aquele estado de bem-estar coletivo, onde não adianta uma ou outra pessoa apenas ter acesso a esse bem-estar, que ele seria fruto cada vez mais de um conjunto maior ou de toda a população tendo acesso à saúde mental. Então não adianta, às vezes, uma pessoa morar num bairro, ou numa rua, ou numa casa, né, com uma série de confortos, né, assim, e de facilidades, se o restante da comunidade
né, atravessa problemas, dificuldades, não tem acesso a cuidados, né, porque não existe essa separação mais no mundo, né, entre as pessoas, né? Pessoas circulam, estão juntas, né, se encontram, precisam mutuamente, né, no cotidiano. Isso ficou inclusive mais evidente durante a pandemia. A gente viu que a preocupação com a prevenção do ponto de vista coletivo ajudou a prevenir a Covid se espalhasse, né, para muitas pessoas que eram consideradas vulneráveis, né, especialmente em países que investiram muito nas medidas preventivas, né? Então, não há possibilidade de prevenir, seja uma doença física ou uma doença mental, né, um sofrimento mental, se a gente não cuida de todos, né? Trazendo basicamente que esse conceito que a saúde mental ela seria então não apenas uma tarefa de um médico, né, um psiquiatra, um psicólogo, ou uma enfermeira com formação, ou um terapeuta ocupacional, né, seria uma tarefa de todos, né, e não apenas desse segmento da saúde, mas seria algo para toda a população pensar de uma forma constante, né, se preocupar no cotidiano, todos os dias, não apenas no setembro, né, numa data específica, mas ao longo de toda a vida, né, desde a infância, né, até o período da melhor idade, né, do envelhecimento, e não apenas quando acorda, né, ou quando está sentindo alguma coisa, né, mas em todos os momentos da vida, não apenas para si mesmo, mas para todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, resumindo, a saúde mental seria uma tarefa cotidiana e para toda a população e setores, para realmente a gente obter bons resultados em termos de promoção da saúde, prevenção e cuidado das pessoas em sofrimento. Tá? Então, a OMS conseguiu, de certa forma, resumir um pouco essas ideias, né, para ter um pouco mais didática, né, e ajudar a gente a pensar e buscar soluções, né. A primeira ideia é que é necessário aprofundar o valor e o compromisso à saúde mental. Tá? Realmente, a gente investe naquilo que a gente acredita, né, naquilo que a gente realmente enxerga como algo que é mais importante, né, nesse sentido do valor, né? Mas não adianta apenas enxergar valor, né? Na verdade, teria que ter uma responsabilização, né, e um compromisso, né, uma espécie de compromisso com tudo que pudesse favorecer a saúde mental, não só de cada um dos indivíduos, mas também de todos e da população em geral. Tá? Isso seria talvez um conceito, né, que abriria portas, né, numa comunidade, numa instituição, né, onde as pessoas podem estar achando que tem muita gente deprimido, ansioso, abusando de substâncias, né, num bairro, numa cidade, num país, ou, como a OMS propõe, para o mundo inteiro. Tá? A segunda ideia, né, é que é necessário reorganizar os entornos que influenciam a saúde mental. Basicamente aquilo que eu comecei a falar para vocês, que é necessário lidar com o lar, né, onde as pessoas moram, né, nessa rua, nessa casa, né, todas essas condições sanitárias, né, condições de proteção, de segurança, de acesso ao lazer, né, de acesso ao encontro, né, de acesso ao cuidado, de tal forma que isso representasse, na verdade, um cuidado, uma reorganização na comunidade como um todo e atingisse também as instituições, como as escolas, os locais de trabalho e especialmente também os serviços de saúde, entre outros locais e instituições. Tá? Não podemos, ou seja, continuar funcionando do mesmo jeito. Se existem problemas, se a gente não está conseguindo
solucionadas. Não adianta a gente se esconder ou fugir, né? A gente vê muitas empresas, às vezes, não contratando uma pessoa que já teve depressão, ou demitindo uma pessoa que está com depressão, ou que está abusando de alguma substância, né? Isso, na verdade, não funciona bem, né? Se a gente for pensar nos conceitos da saúde, né? E na prevalência, né? Na alta ocorrência do sofrimento mental. Então, o sentido deveria ser mais de inclusão, né? Ou uma expressão que é usada pelo Manuel Desviar, coabitação, né, com a diferença, com as dificuldades do outro, inclusive porque nós, né, eu e todos vocês, né, podem sofrer em algum momento ou ter alguém muito querido sofrendo de alguma forma um adoecimento em saúde mental. Tá? O terceiro item seria reforçar a atenção à saúde mental, basicamente esse acesso, e saindo um pouco de uma lógica, né, de funcionar sempre do mesmo jeito, né? Porque na verdade a gente está vendo que as nossas estratégias elas ajudam, né, mas elas não são suficientes. A gente teria que inventar novas coisas, né, mas de certa forma cada vez mais se adequar às situações. Então, por exemplo, hoje em dia tem consultório de rua, né? A gente tem cuidados domiciliares, né? Até, de certa forma, descartando também aquilo que não dá certo, que não deu certo, que não representou algo que favorecesse a saúde mental, a inclusão, né? Das pessoas em sofrimento. No caso, eu estou citando, inclusive, esses grandes manicômios, né? Assim, que já tiveram, não só no país, mas em vários outros países, né, assim, que na verdade, em determinado momento, até representaram, como foram chamados de um holocausto, né, assim, uma extrema tragédia, né, e um crime, na verdade, em termos de cuidados para essas pessoas que estavam em sofrimento mental. Tá? Então a ideia mudar os lugares, né, assim, as modalidades, inclusive as pessoas que oferecem e recebem serviços, né, no sentido também que os serviços não sejam só para determinados grupos, né, que todos possam também ter acesso. Continuando, na parte seguinte, a gente acredita também que é importante falar a respeito da vigilância participativa, né? No sentido de não esperar apenas, talvez, o gestor municipal, estadual, federal, né? No cotidiano, todos podem exercer uma função, né? Até de uma forma até às vezes organizada, né? Enquanto movimentos sociais, né? Mas com uma preocupação maior, né? Enquanto as questões da saúde mental, né? Não só de se preocupar em detectar precocemente quem não está bem e ajudar que essa pessoa chegue a um cuidado, né, um pouco mais organizado, se a gente for pensar no SUS, né, no centro de saúde, junto à equipe de família, né, ou procurar o agente comunitário de saúde, né, mas pensar também que essa participação ela envolve o cuidado no trabalho, na escola, né, de promover e prevenir, né, detectar aquilo que não está dando certo, que adoece as pessoas, que de certa forma, né, tira a qualidade de vida delas, né, e que poderia contribuir para um sofrimento mental. Isso certamente vai estar relacionado um pouco com os processos de trabalho, que a gente tem que ter um certo cuidado, não só os processos de trabalho que possam adoecer os diversos profissionais, mas também mudar um pouco os nossos processos de trabalho enquanto profissionais, seja da saúde ou de outros setores, de tal forma que as nossas atividades sejam mais colaborativas, né, do que competitivas, né, do que lesivas para o outro, né, no sentido que todos teriam
os mesmos direitos, mas também seus desafios, seus deveres, né? Num coletivo onde haja uma função um pouco mais solidária, né? Os resultados, né? As forças poderiam se unir e produzir contextos, situações mais favoráveis também. Tá? Então, talvez algo que a gente tem que trabalhar primeiro seja os mitos que afetam, né, que se tornam crenças, né, e talvez até determinem as práticas. Né? Todo trabalhador, né, em especial os trabalhadores da saúde, deveriam pensar a respeito disso, né? O que eles acreditam, o que eles defendem, né? Se é algo egoísta, né, fechado em si mesmo, ou se é algo mais comunitário, né, que contempla o bem comum, né? Se tem um propósito, né? Isso faz muito mais sentido que às vezes do que uma ideia egoísta, possessiva, que certamente vai ser ilusória e não vai trazer tantos ganhos e benefícios, não só para o indivíduo, mas também para a comunidade. Né? Então essa identidade profissional, quem que é, né? Quem que a pessoa é, o que ela acredita, o que ela faz, né? Como que ela trabalha, né? Isso afetando inclusive até quais os padrões, né, e critérios que a gente quer utilizar para avaliação. Tá? Esses padrões, eles são excludentes, né? Esses padrões são lesivos, né? Trazem violência, né? Ou esses padrões são respeitosos, né? Assim, colaboram, ajudam, né? Trazem as pessoas para condições melhores de vida. Né? O outro jeito de pensar também nesse processo de trabalho mais voltado para as questões da saúde mental, talvez ter um critério, né, que envolva não apenas pensar no adoecimento, especificamente da saúde mental, como algo isolado, né, mas como tendo uma série de comorbidades. Né. Realmente não dá para acreditar que uma pessoa está apenas ansiosa, né, ou cansada, ou deprimida, ou abusando de uma substância, né? Se ela vive numa condição muito ruim, está desempregada, vive uma série de exposição à violência, né? Às desigualdades, né? Então a gente teria que ampliar o nosso raciocínio, né? Para incluir também a questão das comorbidades, né? Ou até pensar em síndromes, né? Como um conjunto ali de alterações que estariam produzindo um mal-estar. Tá? E lembrar também que quando a gente fala de saúde mental, como é para a vida inteira, é o tempo todo, teríamos que pensar que as abordagens, não apenas terapêuticas, mas de promoção, de prevenção, de políticas, de investimentos e de projetos em geral, que queiram contemplar a saúde mental, teriam que pensar a respeito dessa duração, que essas ações nunca podem ser pontuais. Né? Não dá para a gente ter só setembro amarelo. Né? A gente tem que ter uma vida, né, enriquecedora, né? Uma vida satisfatória, uma vida de qualidade, de promoção da saúde mental. Tá? E indo agora para a última parte, né, para depois a gente abrir um pouco mais para perguntas e respostas, né, gostaria de comentar com vocês uma outra solução, né, assim, para esses desafios, que é essa oportunidade que a gente tem, especialmente no Brasil, de ter uma rede assistencial única, que é o SUS, onde dentro dessa rede funciona também a rede de atenção psicossocial, que tem uma capilaridade, né? São várias equipes, né, trabalhando conjuntamente aí com a atenção primária, o centro de atenção psicossocial e outros dispositivos, né,
pela primeira vez na história desse país, né, produzindo um melhor acesso, né, aos cuidados em saúde. Tá? Essa rede de atenção, né, ela é pautada, então, por essa responsabilidade de todos, né, assim, e ela necessita, né, de recursos, né, e tem sido feito todo esse investimento, né, baseado nessa ideia da alta prevalência, que a gente já tem muitos dados a respeito disso, né, mas também nessa necessidade de haver um planejamento. Se a gente tem um problema, não adianta a gente construir algo provisório, né? Então, por exemplo, a gente quer construir uma ponte no riacho, não adianta colocar um pedaço de madeira e fazer uma pinguela, né? A gente, se quiser que um caminhão, um ônibus, né, atravesse esse riacho, a gente vai ter que construir uma ponte, uma espécie de viaduto, né? Todo esse planejamento para produzir mais resultados, né? Isso vai envolver investimento, mas, obviamente, sempre vai caber a avaliação. Se a gente investe X de recurso, né, é possível predizer, de certa forma, o impacto que vai ter, né? Mas se não tiver o impacto esperado, né, cabe uma reavaliação, né, um replanejamento, né, de como vai ser utilizado esse investimento. E, por outro lado, se der muitos resultados, né, cabe, na verdade, expandir mais ainda o projeto ou a ação que estiver dando resultado, né? Nesse sentido, a gente já tem uns estudos nacionais também, né, que falam sobre instrumentos que podem ser utilizados na rede, essa importância da intersetorialidade, né, no cuidado da saúde mental, mas também a importância do ensino, né, que é cada vez pautado mais por esse trabalho em equipe, e basicamente equipes interprofissionais, né, onde profissionais de diferentes formações, né, trabalham de uma forma ética, sabendo cada um a função do outro, com uma boa forma de comunicação, né, que otimize aí os procedimentos, os resultados, mas um tanto atento às populações mais vulneráveis, mas também a esse processo de trabalho do cotidiano e o resultado que ele é capaz de produzir. E esse tipo de trabalho, né, o ensino interprofissional, né, esse trabalho em equipe, a gente tem observado não só no Brasil e no mundo, não apenas na saúde mental, mas em outras áreas da saúde também, produzindo melhores resultados, menos danos, né, diminuindo o risco, né, e diminuindo também a sobrecarga dessas equipes que compõem a rede. Tá? Então, a interprofissionalidade, né, e a intersetorialidade entrando na saúde mental não apenas para assistência, mas também para ensino, né, a importância de a gente pensar o ensino, né, de todas as profissões, né, assim, essa educação permanente, mas a gente pensar também que a produção científica tem que contemplar, né, até para dar conta da complexidade do objeto que é o sofrimento mental, né? Isso tudo certamente afetando não só a abordagem do indivíduo, mas de toda a comunidade na promoção da saúde mental. Tá? Eu acabei falando um tanto aí de vulnerabilidade em diferentes momentos, né? Eu achei melhor trazer esse penúltimo slide aqui para mais teórico, né? Para reforçar essa ideia, né? Que normalmente a gente pensa muito na vulnerabilidade como vulnerabilidade do indivíduo, né? Aquela pessoa tem depressão, ou aquela pessoa tem um problema com cigarro, não consegue parar de fumar, né? Mas, na verdade, a gente enxerga uma vulnerabilidade mais ampliada, né? Não só do indivíduo, né? É daquele coletivo que acredita que, às vezes, cigarro não faz tanto mal, né? Ou que beber
né, abusar de bebidas não faça tanto mal, né? Ou que a depressão não precisaria de um cuidado um pouco mais sistematizado, né? Ou seja, pode existir uma vulnerabilidade da comunidade, né, permeada por esses preconceitos e estigmas, como citei anteriormente, né? Ou mesmo de uma instituição, né, que às vezes pode acreditar que o trabalhador não tem que ter uma qualidade de vida, não tem que ser respeitado os horários, as condições de trabalho e segurança, né? Isso é uma vulnerabilidade também de uma forma coletiva, né? Mas que muitas vezes o indivíduo não tem como agir diretamente, né? Tá? E uma terceira tipificação da vulnerabilidade seria essas vulnerabilidades programáticas, né? Que é uma esfera onde é a esfera do gestor, a esfera das leis, né? Da justiça, do legislativo, né? Dessas portarias, de onde eles escolhem os projetos, onde investem os recursos, né, que muitas vezes a gente não tem tanto acesso. Talvez a gente consiga um pouco né, contribuir um pouco para essas questões quando a gente faz um voto, né, quando a gente escolhe um candidato e elege um candidato para nos representar, né, ou quando a gente vai para as ruas, faz os manifestos, né, todos esses movimentos sociais, né, essas organizações. Mas não dá, né, trazendo esse slide, quero dizer para vocês que não dá para culpabilizar somente o indivíduo, né, responsabilizar somente o indivíduo, né, o coletivo, as instituições, né, assim, mas também quem, né, essas esferas, né, que trabalham com a gestão dos nossos projetos e recursos, né, também afetam a condição de saúde do indivíduo e da comunidade como um todo. Então a gente pode ter indivíduos vulneráveis, comunidades, instituições vulneráveis, mas também a gente pode ter políticas, né, assim, que apresentam vulnerabilidades, né, que não favorecem a saúde mental. Então, se a gente quer mais saúde mental, a gente teria que agir dessa forma mais ampla, né, e coletiva. Tá? Aqui na UFMG, para dar alguns exemplos para vocês, a gente tem uma política de saúde mental que é já discutida há muitos anos, né, e que propõe fluxos, ações, né, é uma política inclusiva, né, que propõe um ambiente de diversidade, né, de bem-estar na instituição. Também a gente tem vários núcleos de trabalho, né? Um deles é o Observatório de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que é uma parceria da UFMG com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, de Betim e outras instituições, né? Onde se propõe a estudar as questões da saúde no trabalho, né? E atualmente tem tido uma preocupação um tanto maior com a questão da saúde mental, inclusive criou um grupo de trabalho específico para estar trabalhando, para atuar, né, nesse sentido, né? Mostrando para vocês um pouco também aonde vocês podem participar, né? A gente também tem um núcleo de estudos voltado para essas condições do trabalho, que também tem se preocupado mais com a questão da saúde mental. Temos projetos de pesquisa, né? A gente pode juntar instituições, nesse caso, no projeto PADU, que é o nosso projeto de ansiedade e depressão nas universidades, a gente conseguiu agregar as principais universidades mineiras em torno de um esforço aí, né, de mapeamento do que a gente chama de depressão e ansiedade em nosso contexto. Temos também o Unescom, que é esse núcleo que eu faço parte, né, que há décadas, né, se propõe a fazer essa educação em saúde desses profissionais que estão na linha de frente, de tal forma que eles estejam mais seguros para lidar com as diversidades, os diversos, né, sofrimentos e adoecimentos, né? Também tem se voltado mais às questões da saúde mental. Na pandemia, por exemplo, a gente conseguiu fazer mais de 10 mil atendimentos através do Telepan. Foi permitido esse atendimento à distância, nessa transformação digital no cuidado em saúde, né?
Essa foi uma das iniciativas que a gente conseguiu fazer também. Atualmente a gente tem uma pós-graduação na UFMG que trabalha essa temática da promoção da saúde, da prevenção da violência, e também tem apresentado vários estudos envolvendo a saúde mental, né? Até pela proximidade da saúde mental em relação aos temas, né? A própria pós-graduação lá de medicamentos e assistência farmacêutica da Faculdade de Farmácia é outro programa também que tem desenvolvido mais projetos na área de saúde mental. Tá? A gente tem o nosso internato rural, que é o internato de saúde coletiva, onde todos os estudantes da medicina e de vários cursos, né, da odonto, da enfermagem, né, e outros, têm a possibilidade de fazer o estágio em cidades menores e produzir uma série de intervenções em termos de saúde coletiva e em saúde mental também. É um jeito da gente trabalhar essa formação do aluno nesse sentido. Temos também o outro projeto, que é o projeto CUME, que tem esse cuidado de estudar os egressos das universidades e que também tem feito parte da avaliação, envolve a saúde mental também. Além disso, a gente tem os movimentos dos próprios estudantes, uma série de ligas acadêmicas. Trouxe para vocês aqui 3 ligas, né? Uma liga acadêmica, a mais novinha, a Liga Acadêmica de Drogas de Abuso, que uma turminha muito bacana, que tem se reunido, estudado e promovido uma série de ações e agora eventos envolvendo as questões da dependência química. A Liga de Humanidades Médicas, né? Também uma liga multiprofissional, interinstitucional, né? Tem alunos de outras instituições que participam também, e basicamente discutindo a ética, o cuidado, a relação médico-paciente, essas vulnerabilidades, né, o coletivo, um trabalho muito bacana que essa liga faz também. E tem a liga de práticas integrativas e interdisciplinares, que é um outro grupo também de alunos que tentam, através de estratégias, né, diversas, a trabalhar não só o autoconhecimento, mas também a crítica em relação à qualidade de vida, a responsabilidade, né, o cuidado, né, respeitando todas essas práticas milenares, né, que são feitas, algumas milenares, né, outras mais recentes, em prol da promoção e do cuidado em saúde. E, finalmente, um outro exemplo de um trabalho que é a UnaSUS, que é a nossa Universidade do SUS, né, voltada para os trabalhadores do SUS, que atualmente compõe 33 universidades no país, né, e que produziu, junto aí, com o Unescom e a UFMG, quase o mesmo número de treinamentos que a própria Organização Mundial de Saúde fez no mundo inteiro. Através da nossa universidade do SUS, a gente conseguiu trabalhar a formação profissional, a atualização, essa educação permanente dos trabalhadores da saúde. E é todo o material que está lá disponível, gratuito, né? As apostilhas, as aulas gravadas, todos na plataforma para que todos possam consultar, aprender não apenas a respeito da saúde mental, mas também entender outros conceitos, outras questões da saúde, cuidados também de outras doenças. Tá? Finalizando, então, a saúde, né, mudando um pouquinho aí a afirmação que as pessoas usam, né, a saúde existe onde se investe na saúde mental. Tá? Trouxe aqui algumas referências, né, e quero agradecer a todos vocês por estarem me ouvindo, né, que alguns estão ouvindo agora. Essa apresentação ela vai ficar gravada também no canal do Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas, da UFMG, e outras pessoas também vão talvez querer perguntar, comentar alguma coisa, mas deixo o meu contato aí. No primeiro ano, a gente já tem dados do primeiro ano, né, que já foram divulgados e realmente foram confirmados, né? Ocorreu um aumento no primeiro ano de 25% da demanda, né, ou desse adoecimento, sofrimento
mental no mundo. Isso é um quantitativo muito importante, né? Assim, o que foi feito, né? Assim, em termos para abordá-lo, né? Assim, de forma coletiva, né? A gente tem tentado trabalhar o conceito, né? Que é o cuidado em saúde, né? Em saúde mental, não é uma coisa do outro mundo, né? Que ele pode ser muitas vezes realizado com uma tecnologia leve, né? É o cuidado de ouvir, de estar acompanhando, de estar acolhendo, né? E melhorando esse contexto, mas é um cuidado muito de mobilização, né? Quando a gente pensa de forma coletiva, né? A gente mobilizar instituições, governos, né? Comunidades, a respeito da importância da saúde mental para todos, né? Mas também da importância de entrar a saúde mental no nosso planejamento, né? Pensando que mais pandemias podem ocorrer, né? Especialmente com essa facilidade, né? de locomoção, né? E tantas doenças que existem pelo mundo afora, né? Que a gente se prepare também, não só tentando prevenir essas doenças, mas também mitigando esse impacto, né, na saúde mental, né? Eu acho que isso vai envolver planejamento. Realmente, o CAPS é um serviço especializado e a gente não tem condições de ter um CAPS em cada localidade no país, né? Ele acaba sendo um dispositivo que é de referência, ele pode agir matriciando a equipe de saúde mental, no sentido que ele não tem que esperar que a equipe de atenção primária venha no CAPS ou encaminhe o caso para o CAPS, né? Acho que parte do trabalho das equipes do CAPS é ir para a atenção primária, né? Trocar ideias, discutir casos, né? Trabalhar nessa formação da atenção básica para que tenha mais tranquilidade, né? Assim, ou competências para lidar com os casos. E eu acho que a atenção básica ela pode lidar não apenas com os casos leves ou moderados, mas também com os casos graves, né? Assim, especialmente quando as pessoas já saíram da crise, né? Estão em menor risco, porque esses casos eles precisam de uma manutenção a longo prazo, né? A atenção básica entra muito bem nisso. A gente tem realmente uma dificuldade no Brasil, mas em vários outros países também, né? Em como ofertar cuidados para jovens, né? Como estruturar esses cuidados, porque a gente não tem tantos profissionais habilitados, né? Eu acho que teria que haver investimento nesse sentido, né? A gente já tem alguns cursos na UFMG, na UnaSUS, mas a gente precisaria mais investimento, não apenas na formação, na graduação, mas também para os profissionais que estão nessa linha de frente, né? Cursos que podem ser desde especialização, mas pequenos cursos, né, auto-instrucionais, onde a pessoa possa assistir no horário que for mais razoável, né, à noite, um final de semana, no intervalo assim do trabalho, né, onde ela sinta vontade, até às vezes reservando um horário da equipe, né, para assistir juntos e discutir. Eu acho que isso é muito bacana, né? Eu acho que a equipe da atenção básica realmente ela não deve ficar apenas apagando fogo, né, ou atendendo casos, né, assim, ou imersa só nesse cuidado do imediato ali, né? Ela também tem que reservar um tempo para crescer enquanto equipe, né? Aprender coisas novas, discutir casos, né? Então, os centros de saúde mais legais assim que eu conheci, eles sempre tinham esse investimento, né? Semanalmente, ou pelo menos a cada 2 semanas, reservavam parte de um horário, às vezes uma tarde, às vezes parte de uma manhã para discutir temas, assistir palestras juntos, né? Isso ajuda muito, sem dúvida.
tá? Mas eu concordo que, né, agradeço o comentário, a pergunta, mas eu concordo que é difícil, mas a gente pode achar formas de melhorar isso. A ansiedade, ela é comum a todos nós temos ansiedade, né? É ansiedade que faz a gente se preocupar com o horário, né? Com a duração da aula, né? Se ela já está na hora de terminar, né? Se não excedeu, né? A gente faz se preocupar com a alimentação, né? Com a saúde como um todo, né? O problema da ansiedade é quando ela começa a se representar um excesso, né? A produzir sintomas, incapacitação, insônia, medo, né? Sensação de morte, né? Insegurança, né? Ela vai precisar de uma abordagem, né? Então a gente pode abordar nessas crises agudas, né? Com a escuta, o cuidado devido, né? A gente tem bons protocolos já que ensinam isso, como aplicar isso na atenção primária, os manuais aí do Ministério da Saúde, né, cursos que a gente já ofertou, inclusive, né, mas uma estratégia para lidar com essas pessoas com transtorno mental ou com transtorno de ansiedade, né, é produzir um cuidado um pouco mais contínuo, né. Às vezes a crise passa, né, mas o que pode ser feito depois para a pessoa ficar mais forte, né? De tal forma que ela não recaia, que não tenha mais recorrências em relação a essas crises de ansiedade. O que pode melhorar a qualidade de vida dela, ou o que pode melhorar na comunidade para que as pessoas tenham melhor sensação de bem-estar. Isso conversa com vários setores, né? Com a educação física, né? Com a escola, com o lazer, com a pracinha, né? Com o urbanismo, com a própria empregabilidade, uma série de coisas que as comunidades precisam para certamente promover, né, uma melhor saúde e prevenir a ansiedade. Tá? Uma série de estratégias, né, assim. Então a gente tem aí vulnerabilidades, né? Nessa pergunta, uma boa pergunta, né? Não apenas dos indivíduos, né? Um bom exemplo, a gente tem uma vulnerabilidade da estruturação dos serviços, né? Da rotatividade, da dificuldade de fixação, de investimento, né? Acho que a tarefa básica aí, né? A primeira tarefa, né? Para lidar de uma forma mais estratégica com isso, né? Seria pensar, talvez, será que esse excesso dessa demanda, né, não tem uma contribuição de outros fatores, né? A gente sabe, por exemplo, que bebidas alcoólicas, elas produzem mais desequilíbrio mental, elas não servem para tratar nenhuma doença física ou mental, né? Assim, se a pessoa está cansada, o álcool não vai aumentar a energia dela, né? Se ela está estressada, não vai ajudar nisso, né? O álcool ele sempre tem esse efeito, às vezes, de um pouco de desinibição, algum prazer, né, assim, mas o efeito final dele é de fazer uma bagunça ali metabólica, né, de uma depressão, né, assim, do sistema nervoso central. Aí tem a ressaca do dia seguinte, né, e tem um desequilíbrio cognitivo e emocional que fica aí vários dias, né, até a pessoa voltar para o eixo dela, né? Então, uma forma, né, de diminuir esse adoecimento, essa autodemanda, né, em saúde mental seria começar a discutir a respeito do álcool, né? Não dá, por exemplo, para determinadas cidades, né, assim, serem campeãs, né, no consumo, na venda, né, e problemas em bebida alcoólica, né? Assim, a gente teria que, então, pensar em formas de prevenção. Como a gente já tem pensado de uma forma sistemática, já há algumas décadas, quanto ao cigarro, né? Tanto é que o Brasil foi premiado, né, ao desenvolver projetos que defendiam um ambiente saudável, né, evitava o tabagismo passivo, né, e também facilitava o acesso, e começou a facilitar, e facilita até hoje, né, o acesso
o tratamento da dependência da nicotina ou do cigarro, né? No próprio centro de saúde, na comunidade, né? Então, da mesma forma, a gente poderia agir em outras frentes. Só nas bebidas alcoólicas, né? A gente sabe, por exemplo, que pessoas que são mais ativas do ponto de vista físico, pessoas que fazem caminhada, ou jogam seu futebolzinho, né? Nadam, dançam, né? Elas acabam tendo um patrimônio maior de saúde física, mas também de saúde mental. E mesmo que sofram de alguma doença, né, mesmo uma doença oncológica grave ou uma depressão grave, elas vão enfrentar de uma forma mais positiva e com melhores resultados do que aquele indivíduo sedentário, né? A outra estratégia também é a própria alimentação. Sabe que o nosso corpo ele precisa de uma série de nutrientes que produzem a saúde, né? Não só física, mas também mental, né? Alimentos que não são processados, que são frescos, né? Saudáveis, né? Assim, fibras alimentares, né? Com boa proporção de proteínas, vitaminas e energia, né? E uma outra estratégia também seria a gente cuidar das questões relacionadas ao sono. Cada vez mais a saúde, né, a ciência como um todo, tem descoberto o papel do sono na saúde como um todo. Não apenas saúde física, mas também saúde mental, que é durante o sono, uma noite bem dormida, que as pessoas aprendem coisas novas, memorizam, desintoxicam, né, a cabeça, né, e conseguem ficar mais dispostas, né, assim, e trazer menos condições que tem menos depressão, menos ansiedade e outros quadros nosológicos ou síndromes, né? Então, uma série de estratégias a gente teria que pensar nesse sentido que a saúde mental ela é multifatorial, né? Tá? Então, não, mais uma vez, não dá para acreditar, né, que se a gente não cuida de tudo isso, né, como é que a gente vai dar conta de cuidar dessas pessoas adoecendo, né, em índices cada vez maiores, né, assim. Então a gente teria que promover ações nessa direção. Então são ações que na verdade são intersetoriais, né. Eu vejo, por exemplo, os alunos do internato, né, que trabalham em pequenas cidades do interior, eles mobilizam a academia local para ter uma atividade conjunta com o centro de saúde, né? Eles fazem atividades educativas na escola, exatamente porque os educadores, né, eles são bons multiplicadores, né? E tudo que a gente investe entre os jovens, em crianças e adolescentes, né, eles multiplicam com muita facilidade, né? Realmente, se a gente faz um investimento durante alguns anos, né, na juventude, a gente vai influenciar toda uma geração e certamente daqui a poucos anos, né, a nossa sensação de saúde, de bem-estar e a prevalência, né, ou incidência de várias doenças podem reduzir de uma forma assustadora, não só doenças crônicas, degenerativas, mas todo esses síndromes, né, de adoecimento mental também, né, os transtornos mentais como um todo. Então, uma série de estratégias. Eu acho que até caberia uma outra aula, né? Quem sabe o pessoal da telesaúde chama a gente novamente para a gente trabalhar um pouco mais detalhado essas estratégias, né, para a felicidade, para o bem-estar, né, estratégias comunitárias, né, aplicações que podem ser desenvolvidas de uma forma intersetorial também. Mas boa parte desse material assim, está de fácil disponibilidade, né, na internet, especialmente na UNASUS, né, no site nosso do Unescom. A gente tem uma plataforma onde a gente salva todos esses materiais também, né, e nesses canais, né, de instituições mais reconhecidas, como o canal do Centro de Saúde, né, do Hospital das Clínicas da UFMG. Ele já tem um bom acervo aí que vale a pena a gente sempre dar uma revisitada na dúvida e pega o monitor, pega o notebook, chama a equipe, vamos assistir junto, vamos discutir, e qualquer dúvida também estamos à disposição, tá? Então, um forte abraço para todos, agradeço mais uma vez essa oportunidade, espero que
vocês possam aproveitar pelo menos parte do conteúdo que eu deixei para vocês. Sucesso e muita saúde para todos nós.